O Ponto Poder Eleições entrevista hoje o candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. E você tem dúvidas sobre a regularização do seu título de eleitor? A gente te responde já já. Olá, boa noite. Chega mais, Ponto Poder Eleições está no ar e a gente já começa o programa de hoje tirando dúvidas que a gente recebeu de alguns eleitores pelas redes sociais. Você sabe como é que está a situação do seu título de eleitor para votar no próximo dia 15 de novembro? A nossa repórter Luana Barros foi até o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e traz mais informações para a gente. Vamos conferir. Para votar no próximo dia 15 de novembro, o eleitor precisa de um documento muito importante, o título. Mas nem todo mundo está com esse título regularizado, né? Alguns ainda estão com pendências com a Justiça Eleitoral. Se você não justificou a sua falta nas últimas eleições, ou se você tem mais de 18 anos e ainda não tirou o título, você pode estar em situação irregular. Para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, eu estou aqui com a coordenadora de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Lorena Bello. Lorena, eu queria que tu me explicasse, né? Quem está com pendência, pode votar ainda esse ano? O eleitor que está com pendência, mas cujo título está em situação regular, vai poder votar. Então, o eleitor que deixou de votar ou justificar em uma, duas eleições, mas o título está regular, está ativo ainda, ele pode votar normalmente, independentemente dessas pendências. O que impede o exercício do voto é o eleitor que está com o título suspenso ou cancelado. Esse eleitor, ele não pode votar, como é que ele faz? O eleitor que está com o título cancelado e não pode votar por esse motivo, ele deve buscar atendimento após as eleições, quando o cadastro eleitoral reabrir. Porque nesse momento o cadastro eleitoral está fechado, porque a Justiça Eleitoral se volta para a preparação do pleito. O cadastro reabrirá no dia 9 de dezembro e a partir daí esse eleitor que não vai poder votar pode procurar atendimento para se regularizar e reverter o cancelamento da sua inscrição. Os jovens que têm mais de 18 anos, mas não tiraram o título de eleitor ainda, eles podem ser prejudicados por conta disso? O eleitor que tem 18 anos, ele já é obrigado ao voto, porque o voto é obrigatório a partir dessa idade. Em termos eleitorais, ele não vai ser prejudicado, porque ele pode tirar o título sem incorrer em multa até os 19 anos. Se ele precisar comprovar perante outros órgãos ou entidades privadas que não tem como tirar o título no momento, ele pode solicitar o que nós chamamos de certidão circunstanciada. É uma certidão que diz que ele não tem título, mas que não tem como fazer a sua inscrição agora. E que ele vai ser orientado a buscar esse atendimento após a reabertura do cadastro em dezembro deste ano. Muito obrigada, Lorena, pelas informações. Então, aí ao eleitor que não sabe como é que está a situação, você pode ligar para o Disque Eleitor no 148. E o cadastro reabre no dia 9 de dezembro. E agora que temos eleitores bem informados, a gente vai saber como foi o dia de campanha dos candidatos aqui em Fortaleza. Lembrando que você acompanha hoje os candidatos do segundo bloco no acordo que foi firmado com os partidos. Vamos conferir. Samuel Braga, do Patriota, se reuniu com apoiadores e lideranças comunitárias no bairro São João do Tauape. No encontro, ele discutiu propostas de políticas públicas direcionadas à infância. O candidato disse que, se eleito, pretende criar creches e centros especializados voltados a crianças com necessidades especiais. A creche seria uma creche específica para trabalhar com as crianças, acolher as crianças portadoras de necessidades especiais. Porque hoje as creches elas não recebem crianças com essas deficiências. Célio Studart, do PV, visitou o abrigo São Lázaro, no bairro Siqueira. O candidato afirmou que é papel do poder público contribuir com espaços como esse, de acolhimento para animais na capital. Se eleito, ele pretende diminuir as tributações dos abrigos, com abatimento nas contas de água e luz, além de outros incentivos. A questão dos abrigos é uma parceria público-privada, onde o público não ajuda, onde o público não entra. Então, nós iremos conveniar esses abrigos, cadastrá-los na prefeitura e dar a ajuda que eles merecem. Isso é função do Poder Executivo, nós temos como fazer e iremos fazer. Sarto Nogueira, do PDT, segue em isolamento social após ter sido diagnosticado com Covid-19. Nesta terça, ele participou virtualmente de reunião no comitê de campanha.
Em vídeo, o candidato falou sobre a geração de emprego e renda. Entre as propostas, a priorização de pequenos comerciantes de Fortaleza nas compras da prefeitura. Ou seja, é mais dinheiro circulando nos bairros. Por outro lado, vamos implantar um programa de crédito de até R$3.000 para que mulheres de baixa renda e chefes de família possam montar seu próprio negócio em casa, aumentar a renda e garantir sua presença junto aos seus filhos. Heitor Freire, do PSL, visitou a feira pública do bairro Jardim Iracema. O candidato destacou a importância dos feirantes para movimentar a economia local e falou da necessidade de uma atenção maior da prefeitura para as necessidades dos pequenos comerciantes. Ele destacou problemas com saneamento e a falta de banheiros públicos. Então a gente identifica vários problemas, a falta de segurança, que muitos reclamam, que chegam aqui de madrugada e não tem apoio. E quando chega a segurança é somente para reprimi-los. A gente tem que começar a trabalhar com a segurança para proteger o cidadão de bem. Então nós temos projetos como o Comando Cidadão, trazer a Guarda Municipal para proteger esses cidadãos de bem. Candidato do PCdoB, Anísio Melo participou de reunião com a equipe de campanha na sede do partido. Com a proximidade do Dia do Professor, no dia 15 de outubro, ele aproveitou para ressaltar a importância da valorização dos professores da rede municipal. O candidato detalhou ainda propostas para melhorias na educação da capital. Melhores estruturas nas escolas, principalmente para uma escola de um novo período, por causa da pandemia, vamos precisar de escolas mais articuladas, mais estruturadas e profissionais formados, qualificados e valorizados para poderem exercerem, num ano de pandemia e em 2021, com as consequências da pandemia, poder realmente garantir a educação de forma segura. E a gente aproveita para conferir a agenda de amanhã dos candidatos aqui em Fortaleza, né? Vamos começar com o candidato Anísio Melo, do PCdoB. Amanhã, o candidato Anísio Melo, ele reúne-se com um líder comunitário no bairro Messejana. Vamos ver o próximo candidato, quem é que aparece aqui na tela. Capitão Wagner, do PROS, ele visita uma escolinha de surf no Titanzinho. Próximo candidato que a gente vai mostrar o que vai fazer amanhã, acompanhando aqui na tela. A gente vai mostrar agora a agenda de Célia Studart do PV, que... E agora, vamos ver também a agenda. Vamos ver quem mais aparece na nossa agenda aqui para amanhã. Heitor Ferrer, do Solidariedade, ele faz uma visita à Feira da Sapiranga. Vamos para o próximo candidato. Temos Heitor Freire, do PSL, que faz uma caminhada no bairro Vila Peri. E agora o candidato, vamos ver quem é o próximo aqui na agenda, José Loreto, do PCO, que novamente não compartilhou a agenda de campanha. Quem mais o próximo? Agora temos Luiziane Lins, do PT, que amanhã vai gravar programas em estúdio. E o próximo candidato, que a gente acompanha a agenda de amanhã, é a Paula Colares, da UP, que ela visita apoiadores no bairro Pan-Americano. E o próximo candidato a aparecer na nossa tela é Renato Roseno, do PSOL, que promove um bandeiraço no bairro Dionísio Torres. E temos também a agenda, vamos ver quem é agora de candidato, Samuel Braga, do Patriota, já no finzinho, ele visita uma feira livre no Jardim América. E, por fim, encerrando a nossa agenda dos candidatos para amanhã, Sarto Nogueira, que participa por vídeo de uma reunião sobre cultura popular. E olha, vamos ver o que é que os candidatos fizeram hoje em Maranguape, né? A gente vai até lá na região metropolitana. O candidato Átila Câmara, do Solidariedade, passou a terça visitando moradores do bairro Área Seca. Já o candidato à reeleição em Maranguape, João Paulo Xerez, do PDT, participou de caminhada e encontros com a população nos distritos de Tanques e Manuel Guedes, na zona rural do município. Abraão, candidato do PROS, realizou caminhadas em diferentes bairros de Maranguape durante esta terça-feira. O candidato do PSB, Jorge Valentim, participou de caminhada com apoiadores em Vila Nova, distrito de Ladeira Grande. À tarde, ele também participou de passeio ciclístico por bairros do município. O candidato Regis, do Republicanos, não teve agenda de campanha hoje. E olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com a entrevista com o candidato Capitão Wagner do PROS, que já está aqui nos estúdios da TV Diário. Fica aí, não sai que a gente volta já já.
Ponto Poder Eleições de volta. A gente já volta nesse bloco para entrevistar o deputado federal Capitão Wagner, que é o candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PROS. O deputado Capitão Wagner já está com a gente em um dos estúdios da TV Diário, claro, cumprindo as regras sanitárias por conta da pandemia. Mas antes da entrevista, a gente vai mostrar uma reportagem rápida para mostrar o perfil do candidato do PROS. Wagner Souza tem 41 anos e é capitão reformado da Polícia Militar do Ceará, além de deputado federal licenciado. Ele foi presidente de associações de profissionais da segurança e entrou na política em 2009. Esta é a 6ª eleição que ele participa. Na primeira, em 2010, ficou na suplência de deputado estadual e chegou a assumir temporariamente o cargo em 2011. Foi no fim desse ano que ele liderou uma paralisação da Polícia Militar e se tornou um dos principais oposicionistas do governo Cid Gomes. Em 2012, foi eleito o vereador mais votado de Fortaleza e em 2014 o deputado estadual mais votado do Ceará. Em 2016, se candidatou a prefeito de Fortaleza, mas não venceu. Em 2018, foi o deputado federal mais votado. E olha só, lembrando para você que está em casa que as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza vão ser checadas por jornalistas do Sistema Verdes Mares. Esse é um projeto chamado Pela Palavra, uma parceria com a agência Lupa de checagem de informações. A gente começa a partir de agora a entrevista de 15 minutos com o deputado Capitão Wagner, candidato do PROS. Esse tempo vai ser contado a partir de agora. Boa noite, candidato. Obrigado pela sua presença com a gente. Eu começo perguntando o seguinte: a gente tem vivido, claro, um ano atípico, difícil por conta da pandemia, não só na saúde, mas também na economia e na administração pública, né? Já que a arrecadação pública tem sido prejudicada. No seu plano de governo, o senhor propõe a realização de alguns concursos públicos, caso seja eleito, inclusive um concurso para a saúde já para 2021. A gente não questiona, claro, a importância dos concursos públicos, mas pergunto para o senhor: qual que é a viabilidade da realização dos concursos públicos nesse momento em que se questiona o enxugamento da máquina pública, candidato? Boa noite, William. Boa noite a todos os telespectadores da TV Diário. É um prazer estar com vocês nesse momento aqui. Parabenizar o Ponto Poder por dar essa oportunidade para que os candidatos venham expor as suas ideias. Respondendo ao seu questionamento em relação à questão da saúde, especificamente e no tocante dos concursos públicos, a gente tem que entender que a cidade de Fortaleza ela não está estruturada para atender a demanda da população em relação à questão da saúde. Se gasta muito, mas se gasta mal. A gente pode comparar a gestão anterior, que gastava cerca de R$1 bilhão em saúde pública, e a atual gestão gasta quase 3 bilhões, quase 30% do seu orçamento para a saúde, e a melhoria não veio até hoje. Isso tem uma relação também com o vínculo que os prestadores de serviço têm com a Prefeitura. Existe ainda na Prefeitura de Fortaleza o RPA. O que é o RPA? É um cidadão que presta serviço para uma unidade de saúde e recebe através de um recibo de pagamento autônomo. O que é isso? Não existe qualquer vínculo desse cidadão com a Prefeitura. É um vínculo precário que, inclusive, é proibido pela Justiça Trabalhista, mas ainda acontece aqui na cidade de Fortaleza. Não há como nós termos continuidade das políticas de saúde pública da forma que está se gerindo a saúde pública, com várias OS, com várias cooperativas, com várias fundações. Não existe unidade na questão da gestão da saúde pública no município de Fortaleza, e é necessário, para que essa unidade ela venha a ocorrer, a realização de concursos para médicos, para enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, para diversos profissionais. Logicamente que a gente vai ver a quantidade, a gente vai quantificar essa questão em relação aos números de pessoas que serão contratadas através do concurso, ao dimensionar o que existe na gestão hoje. Essa dimensão só vai ser dada na transição. Logicamente, a gente vai ter todos os dados à nossa disposição e vai poder dizer quantos concursos serão realizados, em que áreas, não só na saúde, a gente tem intenção também de realizar concursos em outras áreas. Candidato da saúde, agora eu queria abordar com o senhor educação. O senhor propõe também a universalização, ou seja, a garantia do oferecimento para todos os alunos do ensino integral em Fortaleza em 2 anos. Quais são as estratégias que o senhor adotaria para que isso seja possível nesse prazo? Olha, primeiro a gente tem que registrar que a nossa ideia em relação à educação, ela vai para além de universalizar a questão da educação integral. A gente pretende implementar um sistema em que o filho do cidadão que estuda numa escola pública tem acesso aos mesmos conteúdos que existem na grande rede particular da cidade. Por que não termos o mesmo sistema que é implementado no Colégio Aridiçá, no Farias Brito, no Master e em várias outras escolas
da nossa cidade. Até para ter uma referência, o governo do estado está fazendo a contratação agora do sistema Farias Brito para implementar nas escolas de ensino médio. Então, a nossa intenção é contratar esse tipo de sistema, mas não só o conteúdo, qualificando também os profissionais e adquirindo a tecnologia para que esse sistema seja implementado na rede de educação pública. É bom observar que a prefeitura, inclusive, ela adquiriu lousas que tem uma tecnologia muito bacana, lousas digitais, que eu utilizo, inclusive, nos cursinhos onde eu dou aula, mas os professores não foram preparados ainda para utilizar esse tipo de equipamento. Então, é o tipo do gasto que acontece e não traz o resultado porque não foi planejado. Falando também na universalização, a nossa ideia é, em parceria com a rede privada, poder aproveitar os espaços que estão ociosos. A gente não tem dúvida que para o próximo ano a demanda por educação pública vai ser maior por conta da crise econômica que atingiu não só Fortaleza, o Ceará, mas todo mundo. Essa crise econômica vai gerar uma maior demanda de serviços na área da saúde, na área da educação, na própria segurança pública. A gente tem que estar preparado para fazer o trabalho de reforma administrativa necessário para que haja, sim, o recurso disponibilizado em parceria com o governo do estado e também com o governo federal, que sem dúvida nenhuma vai ser muito importante para a gente ter o recurso necessário para implementar essas medidas. Candidato, mas há um estudo, enfim, isso já foi pensado de forma, como é que seria isso feito na prática, né, para universalizar as estratégias passo a passo, os primeiros passos, para que isso fosse possível? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente já tem conversado com a rede privada de ensino, a gente tem aí números que mostram que muitas escolas particulares na cidade de Fortaleza, elas estão fechando as portas por conta da pandemia, da crise econômica e tudo que aconteceu. Não há como, por exemplo, a gente construir escolas para oferecer essa educação integral já de imediato. Então, inicialmente, nós teríamos essa parceria com a rede privada, isso já aconteceu em outro momento no Ceará. Eu sou testemunho e fui beneficiado num dado momento, quando eu era criança, que meus pais tinham 4 filhos, 2 estudavam numa escola de bairro, numa escola particular, e outros 2 foram entrar na vida escolar. O meu pai não tinha condição de pagar a escola para os 4. O que aconteceu? À época, o governo do estado forneceu para esses pais que não encontraram na rede pública de ensino vagas suficientes uma oportunidade para estar estudando na rede particular, com ajuda, logicamente, com o pagamento sendo feito por parte do estado. A nossa ideia é trabalhar em parceria com a rede privada, inclusive para que muitos tributos que hoje são pagos pela rede privada sejam descontados desse pagamento que vai ser realizado através da educação particular, sendo utilizada aí por pessoas que não têm acesso nem têm condição de fazer o pagamento de uma mensalidade nessa rede. Candidato, o senhor falou da parceria, caso seja eleito, com o governo federal. Pergunto agora o seguinte para o senhor. Em agosto, em entrevista, o senhor disse que não poderia ser colocado como candidato do presidente Jair Bolsonaro aqui em Fortaleza, porque àquela altura, inclusive, o presidente tinha dito que não ia apoiar nenhum candidato em nenhum município do país nesse primeiro turno. Na semana passada houve uma outra sinalização já disso, né? O presidente sinalizou que deve se envolver na sua campanha na reta final desse primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro ele deve vir a Fortaleza? Como é que está sendo programada essa participação dele na sua campanha? William, primeiro dizer que ter o apoio do presidente da República, dos ministros da República, é extremamente importante para que a gente possa viabilizar recursos, convênios. A gente pode citar recentemente, a cidade de Maracanaú ia receber 200 milhões de reais para trabalhar a questão da segurança pública e não recebeu por conta de erro de comunicação, por conta de ruído entre o governo do estado, o governo federal e o próprio município de Maracanaú. Ter esse aporte, ter esse apoio da gestão federal é essencial para qualquer prefeito. Seja quem for o prefeito na cidade de Fortaleza a partir de janeiro, ele não pode ser inimigo do Poder Central, do Planalto Central, porque é de Brasília que vem a maior parte dos recursos para gerenciar a cidade de Fortaleza. Nós temos um orçamento de cerca de 8,5 bilhões de reais e esse orçamento quase a metade é oriunda de recursos federais. Então, ter o apoio do governo federal vai ajudar sobremaneira a colocar em prática todas essas ideias. Quando você citou agora há pouco, como viabilizar a universalização dessa educação integral? O governo federal pode ajudar sobremaneira. A gente aprovou recentemente no Congresso, e nós votamos a favor, eu estava no mandato de deputado federal, o novo Fundeb, que agora é constitucional, é permanente e vai viabilizar muito mais recursos para que os municípios tenham condição de implementar essa ideia. Pois não?
Pois não, William? Candidato, então, politicamente falando, o senhor é agora o candidato do Bolsonaro em Fortaleza? Olha, quem pode dizer isso é o presidente. O presidente disse que ia apoiar a partir dos próximos dias. Ele ainda não declarou isso publicamente. Ele disse que tem algumas cidades. Ele citou Santos, citou São Paulo, citou Manaus e citou Fortaleza e disse que tinha um capitão que era o primeiro lugar das pesquisas e que, se Deus quiser, iria ganhar a eleição. A gente aguarda ansiosamente se de fato ele declarar esse apoio. Se ele vier ao estado de Ceará, será muito bom para a campanha, para a militância, e a gente vai receber de bom grado e com muita felicidade esse apoio. Falando agora da sua atuação como deputado federal, candidato, o senhor tem destacado na campanha que tem uma participação no combate também ao novo coronavírus aqui no Ceará. Qual que tem sido a sua contribuição como deputado federal para o combate à pandemia aqui em Fortaleza? Olha, é importante informar para a população que o deputado federal ele tem como emenda impositiva 15 milhões de reais por ano para destinar. Além desses 15 milhões, mais 9 milhões e meio que é destinado através da emenda de bancada. Cada parlamentar tem esse percentual, tem esse valor para destinar. Como nós tivemos um ano atípico aqui no estado de Ceará, nós tivemos recursos extras que foram disponibilizados para que os deputados pudessem encaminhar para as suas bases. Sendo assim, juntando esses 15 milhões, mais 9 milhões e meio e outros recursos extras que foram viabilizados, nós destinamos para o estado quase 50 milhões de reais. Desses 50 milhões, 43 milhões de reais foram para a saúde do nosso estado. A gente tem uma preocupação muito grande com essa área. Dentro desse recurso, a gente teve a responsabilidade, inclusive, de destinar para o governador do estado, que é nosso adversário político, todo mundo sabe disso, mas eu vi que o governador precisava, para poder atender a demanda da população, de mais recursos. Muitos servidores públicos da saúde, da segurança, nos reivindicavam EPI para poder trabalhar. E como eu ia cobrar do governo do estado, se eu tinha à disposição esse recurso e não ajudei o governo do estado. Então nós destinamos quase 5 milhões de reais para o governo do estado, justamente para ele atender essa demanda relacionada. Oi. Pois não? Para quem está nos assistindo, esse valor então de 40 milhões aproximadamente, das suas emendas individuais para cá, e desse valor, quanto veio para Fortaleza especificamente? Não, William. Espera aí, William, você está colocando palavras na minha boca. Você tem que respeitar a minha resposta. Eu falei que eu destinei 43 milhões de reais para o estado do Ceará, para a saúde do estado do Ceará. Em nenhum momento eu falei que tinha destinado para a cidade de Fortaleza. Desse recurso, quase 25 milhões de reais foi para o combate ao Covid. O Covid não estava acontecendo só na cidade de Fortaleza, estava acontecendo em todo o estado do Ceará. Então tinha obrigação, até porque, como você falou na minha apresentação, eu tirei 303 mil votos em todos os municípios cearenses, inclusive em Fortaleza. Tirei 21 mil votos, por exemplo, em Caucaia, destinei recursos para Caucaia. Tirei muitos votos em Maracanaú, destinei recursos para Maracanaú e para várias outras cidades. Então, como deputado federal, eu tenho uma obrigação com o estado do Ceará e foi isso que eu fiz durante o mandato. Não é porque eu sou candidato em Fortaleza que eu tenho que destinar todo o recurso para a cidade de Fortaleza. Destinamos sim para algumas instituições. Nós destinamos recursos, por exemplo, para a Peter Pan, uma instituição filantrópica. Nós destinamos recursos para o IPRED. Nós destinamos recursos também para o 23BC. Nós destinamos recursos para a segurança pública de Fortaleza. Inclusive, a Guarda Municipal de Fortaleza vai receber viatura com recursos destinados por mim, pelo nosso mandato. Então, queria deixar muito claro que, como deputado federal, não tenho obrigação e não posso cuidar somente de Fortaleza, sim de todo o estado de Ceará. Candidato, a gente está se encaminhando agora para a nossa última pergunta. Queria falar da sua trajetória política. O senhor ganhou notoriedade na política a partir da participação numa paralisação da Polícia Militar em 2012. Mais recentemente, o senhor participou ativamente da mesa de negociação que antecedeu uma nova paralisação, né? Participou da articulação de um acordo que acabou não sendo acatado pela categoria e depois manteve uma atuação mais distante disso tudo. Pergunto para o senhor, se o senhor for eleito prefeito de Fortaleza e houver uma paralisação como aquela, como é que o senhor lidaria com essa situação? Primeiro, eu lhe agradeço por esclarecer que esse ano nós participamos de uma mesa de negociação e em nenhum momento eu me posicionei a favor de qualquer paralisação aqui na cidade de Fortaleza ou no estado de Ceará. Eu tenho muita responsabilidade com essa questão e por conta disso, eu inclusive fui desgastado em rede social por policiais que queriam
fazer o movimento e a gente foi contra a realização desse movimento. De forma nenhuma a gente vai incentivar esse tipo de acontecimento. O que aconteceu esse ano foi, de fato, um posicionamento radical de ambos os lados, eu tenho que frisar isso, inclusive com um senador da República pegando uma retroescavadeira, querendo passar por cima de policiais, esposas e seus filhos. Isso é fato, aconteceu em Sobral e precisa ser lembrado aqui também, mas meu posicionamento sempre foi contra esse tipo de movimento. O movimento acontece quando o canal de diálogo não está aberto, e não foi o caso agora em 2020, sou muito franco em relação a isso, eu participei da mesa de negociação. Os valores que foram apresentados pelo governo não eram os valores que a categoria queria, mas eu fui lá para que o acordo acontecesse. Mas a gente não tem como impedir que isso aconteça, infelizmente aconteceu, mas meu posicionamento foi de apaziguar o movimento, tentei dialogar, trouxemos para cá senadores, trouxemos para cá deputados federais de outros estados como um mecanismo para tentar intermediar o fim do movimento e infelizmente durou até muito mais tempo que durou de 2012. Candidato, a gente ainda tem 30 segundos até o encerramento da entrevista. Deixo esse espaço, então, para as suas considerações finais, por favor. Só agradecer à TV Diário pelo espaço, parabenizar os candidatos que estão fazendo um debate democrático. A gente espera que até o dia 15 de novembro cada um gaste o seu tempo e a sua energia para apresentar propostas para Fortaleza. Acho que é isso que o eleitor quer. O eleitor não está nem um pouco preocupado com as agressões que um candidato faz ao outro, ele quer focar a sua ideia, ele quer focar o seu tempo em soluções para esses problemas. Na área da saúde, na área do emprego e renda, tenho certeza que a nossa gestão vai ser parceira Tempo do encerrado, setor produtivo. candidato. O empresário que abrir a sua empresa e gerar emprego e renda na cidade de Fortaleza, pois não. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. A gente termina agora a entrevista com o candidato Capitão Wagner do PROS, agradecendo pela participação dele aqui no Ponto Poder Eleições. Você pode acompanhar todas as notícias da política da campanha no pontopoder.com.br. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. A gente volta amanhã. Uma boa noite para você.